Olá, gente, boa noite a todos, espero que estejam bem. Então, vamos a mais um tópico aí que a gente tem na parte de bebidas, né, e fermentados, né. Hoje a gente vai falar um pouco da parte de bebidas lácteas, né. Conforme vocês já tiveram aí um pequeno contato aí no sábado, né, através do questionamento que eu coloquei lá. Então, eu fiz um apanhado aí de alguns materiais que envolvem, né, alguns materiais do ESAL e algumas outras universidades e alguns outros materiais que eu tinha para passar para vocês esse conteúdo, tá? Então, mas antes da gente falar exatamente da parte de bebidas lácteas, a gente vai ter que falar um pouquinho sobre nossa matéria-prima principal, o leite, né? Então, o leite, ele é uma matéria-prima bastante diversificada, né? Então, a gente pode ter aí, em termos de uma planta industrial, uma diversidade de produtos muito grandes, né? Que vão desde bebidas lácteas, né? Até queijos e manteigas, e o próprio leite, né? Então, a gente tem ali que os produtos derivados do leite, né? Por exemplo, a gente tem os queijos, as manteigas, né? A gente tem os iogurtes e os leites fermentados, bebidas lácteas e parte de sorvetes também, né? Então, ali supondo uma produção industrial, né, 100% ali do leite mesmo, né, de 3.000 litros, né, a gente pode ter aí uma diversidade, né, bastante grande de produtos. Então, a gente pode ter o leite pasteurizado, requeijão, queijo prato, a mussarela, o queijo frescal Minas, né? Que dessa produção do queijo frescal, da mussarela, queijo prato, provolone, essas coisas, a gente pode ter também o soro, né? Aí temos a ricota, né? A bebida láctea, né? Que são produtos que a gente vai ter a incorporação, por exemplo, desse soro, né? Do queijo. E a gente pode ter o doce de leite e os iogurtes. Então percebam que assim uma produção bastante importante no nosso cotidiano, até mesmo porque é o nosso primeiro alimento, né, que a gente tem durante a vida é o leite, né, no caso o leite materno, né. Então a gente percebe aí que desde que nascemos o leite tem uma alta importância na nossa vida. Em termos de propriedades rurais, né, a gente vai ter ali as fazendas leiteiras, né, que geralmente são localizadas em área rural, né, e fazem a produção do leite do tipo C, estábulos leiteiros, né, que vão fazer a produção do leite tipo B, e as granjas leiteiras do tipo A, tá, que são localizadas. Então, vocês percebam a área rural, a área suburbana e áreas urbanas, tá? E aí a gente tem toda uma parte de higiene, né, para extração desse leite aqui, né? Então a ordenha, ela pode ser manual ou mecânica, né? Quando a gente fala em termos da mecânica, está mais atrelado a uma parte higiênica, para aqueles que já viram esse processo, né? E aí a gente tem em relação, né, aqui, né, as multiplicação, né, de unidades formadoras de colônia, né, em condições de manejo. Então, por exemplo, aqui, quando a gente tem, em termos de limpos, né, em termos da higiene, a gente vai ter que em 24 horas após, né, a ordenha, né, a gente vai ter essa quantidade de colônias, unidades formadoras de colônias. E após 48, isso. Porém, se os meus utensílios estiverem sujos, olha a quantidade que eu vou ter de unidades formadoras de colônia por ml de leite e após 48 horas, o quanto eu vou ter. Então, isso vai ter uma característica primordial em termos da qualidade do meu produto, tá? E aí o leite, né, ele vai passar por alguns processos. O primeiro ali, a gente vai ter, após a ordenha, né, a gente vai ter a filtragem, né, a filtração, né, para remoção de sujidades, né. A gente vai ter o resfriamento, né, porque quando a gente vai ter esse resfriamento, a gente vai ter que o crescimento desses micro-organismos aqui, eles vão ser mais lentos, então eles vão crescer lentamente de 6 a 8 horas.
a gente vai ter a produção de algumas enzimas, né, proteolíticas, né, que vão reduzir a estabilidade da caseína frente à fervura, né? E a gente vai ter também a produção de enzimas lipolíticas, né, que são aquela parte do ranço, né? E o armazenamento pode ser de 3 dias, né, resfriado a 4 graus em tanque de expansão. Então, a gente tem lá que o leite fluido, né, no caso em si, ele vai ser coletado e transportado, né, em latões e caminhões isotérmicos. O que significa ser isotérmicos? Iso é mesmo, térmicos, temperatura, então de mesma temperatura, tá? E aí a gente tem todo um controle de qualidade, né, que vai levar em consideração o teor de gordura, a parte de crioscopia, acidez, temperatura, né, a contagem de micro-organismos totais, ausência de resíduos, né, de antibióticos, metais pesados e etc. E a contagem de células somáticas. E aí aqui a gente tem em relação, por exemplo, a parte de contagens de células. Então, o tipo A, ele vai apresentar uma quantidade menor, né, de unidades formadoras lá, né, de colônia, que é esse UFC aqui. Depois desses processos, né, a gente espera que vai ter apenas 500. Já no leite B, a gente vai ter isso daqui, né, 500 mil, sendo reduzida para 40 mil, e depois o leite C inicialmente não tem um limite, né, e aí a gente vai ter depois 1.500, tá? Então, como que vai funcionar exatamente esse processo? Então, eu vou ter a recepção, vou ter um controle de qualidade, vou ter a refrigeração e estocagem, depois eu vou ter um processo de clarificação e padronização, a homogeneização, aí eu vou ter o processo de pasteurização, que eu já tinha comentado com vocês em uma outra aula, que é aquele processo que eu vou aquecer muito rápido e vou resfriar muito rápido, então eu tenho ciclos de aquecimento e refrigeramento, né? E aí depois eu vou ter o meu envase, tá? E aí o que é esse processo de clarificação? Vai ser a remoção de purezas através de filtros, né, centrífugos, ou clarificantes, né? A padronização vai estar relacionada com a centrífuga, né, da desnatadeira, né, que vai separar a gordura. E aí a gente vai ter os 3 tipos de leite básicos, né, que é o leite integral, o semi-desnatado e o desnatado, que tudo vai ser relacionado com o teor de gordura. Então, eu vou ter ali a variação de 3%, né, de gordura até ali valores bem baixos, né, de aproximadamente 0,5% de gordura, tá? E aí a gente tem a padronização de gorduras, né? Então, no caso, por exemplo, leite que são específicos para a produção de queijo, né? Tem que ter 2% ou 0,5%. Em termos de iogurte e leite em pó, né? A gente pode classificar aí em termos de desnatado e semi-desnatado também, tá? E aí a homogeneização. O que vai fazer na homogeneização? Ela vai quebrar os glóbulos de gordura, né? E vai fazer com que tenha a desnaturação mecânica das micelas de caseína, tá? Então, isso daqui vai fazer com que você homogeneize. Então, assim, no leite fresco, vamos olhar essa figurinha aqui. O que vai acontecer? Eu tenho partículas que estão ali distribuídas. Porém, esse leite fresco, após 1 hora de refrigeração, o que vai acontecer? Essas partículas, elas vão tender ao quê? A se agregarem. Então, eu passo por esse processo aqui, que eu vou ter a inserção desse leite, né? Ou seja, esse produto não homogeneizado, onde eu vou ter a quebra, né? Vamos dizer assim, né? Desses glóbulos, dessas gorduras, né? E aí eu vou ter uma homogeneidade muito maior, porque aí e também em termos de tamanho de partículas, que elas vão ficar muito parecidas, tá? Então, eu vou ter a entrada do meu produto não homogeneizado e vou ter a saída do meu produto homogeneizado, tá? E aí, eu vou para o meu processo, por exemplo, de pasteurização, né? Então, a pasteurização, ela pode ser lenta, rápida, tá? Então, vai depender do quê? Se for a lenta, ela vai ocorrer a 63 graus por 30 minutos, tá? Já no caso da rápida, ela vai ocorrer em temperaturas maiores, porém o tempo é muito rápido, né? Então, varia de 15 a 20 segundos. Então, a lenta, ela ocorre nos tanques parecido a esse daqui. Já na parte de pasteurização, vamos colocar assim,
pasteurização mais rápida, ele vai passar mais por tubulações, vamos dizer assim, tá? Aí o leite longa-vida, né? A gente pode ter que ele vai passar, em termos desse processo aqui, que ele vai estar em uma alta temperatura, né? E o tempo de contato nesse processo vai ser o quê? De 3 a 5 segundos. Percebam o seguinte, se eu pensasse em deixar o meu leite exposto a essa temperatura por um tempo de 30 minutos, ou seja, de 150 graus a 30 minutos, o que ia acontecer? Eu ia ter, provavelmente, a desnaturação proteica, né? Então, o que é o intuito aqui? Simplesmente ter a morte, né, no caso de micro-organismos que podem ser patógenos, e também a desnaturação de enzimas que poderiam fazer com que fosse degradado mais facilmente esse leite, tá? E aí a gente pode ter o leite esterilizado também, que é de a 120 graus Celsius por 10 minutos, tá? Então, aí aqui a gente tem aqui o processo depois do invase, né? Que pode ser um invase tanto em saquinhos, né? Que é aquele leite que a gente compra em padaria, por exemplo, ou invase em caixinhas, que é o que a gente mais conhece, tá? Em relação à desidratação, ou seja, a produção do leite em pó, né? Geralmente é feito através do spray dry, né? Que no caso a gente vai ter aquela parte de secação por nebulização, que a gente já falou também na parte de sucos, né? Que tinha também isso. E aí vocês têm um link aqui para vocês visualizarem esse processo, tá? E aí aqui a gente pode ter a condensação também, né? Que é em relação à adição de xarope sacarose e sucralose depois da concentração, né? E aí, antes da gente seguir nessa parte, eu quero mostrar um material para vocês, tá? Que vai estar disponível para vocês também. Então, lá eu coloquei para vocês essa apostilinha aqui que pertence a essa coleção do Senar, tá? Que vai falar sobre iogurtes, bebidas lácteas e doce de leite. No caso, a gente vai dar mais ênfase na parte de bebidas, tá? Só que aqui é a parte de derivados de leite, tá? Esse daqui é um material que está disponível até mesmo na internet, tá? E ele vai trazer várias características interessantes para a gente. É como se fosse uma cartilha. Então, ele vai falar um pouco sobre o leite, né? Que ele vai falar que, no caso, que se entende por leite, né? O produto oriundo da ordenha completa, né? Em condições de higiene, por exemplo, de vacas, né? Sadias. Aí ele vai falar aqui sobre a composição do leite, que é importante a gente saber que o leite ele é composto por água, gorduras, proteínas, né? No caso, a lactose, que seria o nosso açúcar em geral, né? E os sais minerais, e aqui as suas porcentagens, né? As características, né? Em termos visuais, né? Por exemplo, e em termos organolépticos do leite, né? E aí vale ressaltar que tem que ser sem resíduos de antibióticos, tá? E outros agentes inibidores de crescimento, tá? Isso daí tá na legislação. Aí ele vai falando lá, então aqui são algumas coisas relacionadas com leite. Então, ele fala sobre como se obter de forma higiênica esse leite. Então, as características da instalação é importante, verificar os equipamentos e utensílios da ordenha, né, se estão limpos, né, corretamente, né, e se não há resíduos também de, por exemplo, alguma coisa que foi utilizada para higienização, né. Então, a gente tem que ter a higienização, né. Também o estado do animal também é extremamente importante, né? Porque tem algumas doenças que elas podem contaminar, né? O nosso leite, né? Então a gente pode ter aí, né? Aí a gente tem a ordenha de forma higiênica, né? Que no caso seria a limpeza, né? No caso dessa parte aqui, né? E o equipamento em si, por exemplo, né? Então, na parte da limpeza, geralmente deve-se lavar as mãos com água e sabão, né? E utiliza, né, uma solução desinfetante, né, nos tetos, né, desses mamíferos no geral, tá? E aí aqui são os processos, né, em relação, né, à limpeza. Então, tá falando como se limpar, a parte
de como se limpa a mão, né? Porque isso é de suma importância. Aí, termos de limpezas, né? Desses equipamentos e do local também, né? Então, percebam que aqui eles falam até como preparar a parte sanitizante, né? Desse local para se ter essa ordenha. Tá? Esse material aqui vai estar disponível para vocês, tá? Então, é só para destacar a parte de higienização em si, gente. Isso é de suma importante, tá? E aí, daqui a pouco a gente volta para esse material de novo. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o iogurte, tá? O iogurte, a gente vai falar que é resultante da fermentação do leite, então a gente vai ver que os processos fermentativos vão estar bastante presentes aqui, né? Então a gente pode ter esses micro-organismos, né? Essas bactérias lácticas, né? Sendo utilizadas. Aí a gente pode dizer que a massa firme, né? Que seria o tradicional, a gente tem uma massa batida, né? Os tipos, né? Tem a textura líquida também, né? O tipo sanduíche. E aí a gente vai ter que o quê? Que a bebida láctea em si vai ser aquela que vai ter a adição de soro de queijo ao iogurte. Então a gente vai ter que ela não é denominada iogurte. Então, se eu tive a adição do soro, eu não posso chamar de iogurte. Normalmente a gente chama tudo de iogurte, né? Quando a gente vai lá no mercado comprar, mas isso não é verdadeiro. Então, desde o momento que eu tiver a adição de soro a essa composição, ou seja, a essa formulação, eu não vou poder mais chamar de iogurte, tá? E aí uma característica em relação ao iogurte em si, né, é que ele vai possuir um baixo pH, né, ali, né, a fermentação vai ocorrer, né, em baixo pH, com a ação de alguns micro-organismos, né, sobre a lactose, né, essa lactose ela vai ser convertida em ácido lático, aumentando a vida útil desse produto, tá? O pH, né, de 4,6, a gente vai ter que as proteínas, né, vai acabar coagulando, né? E aí a gente vai ter que essas bactérias aqui, elas vão crescer em simbiose, tá? Então aqui a gente tem um fluxograma da obtenção básica, né, de um iogurte. Inicialmente a gente vai ter lá o nosso leite, né? Que ele vai passar por todas as, vamos dizer, etapas que a gente já falou, né? Então, a gente vai ter a ordenha, a gente vai ter o transporte, né? Aí a gente vai ter o tratamento térmico, a homogeneização, resfriamento e a gente vai ter o processo de inoculação. E aí a gente pode ter a produção, por exemplo, do iogurte tradicional, né? E o iogurte batido, né? O iogurte tradicional, depois da produção dele, vai ser embalado e vai passar por processo de incubação, resfriamento e armazenamento. Já no caso do iogurte batido, a gente vai ter incubação em tanques, né? Processo de agitação, flutuações, né? Para retirar a parte mais sólida, resfriamento, adições de componentes diversos, né? Embalagem e o armazenamento, tá? Então, voltando, a gente vai falar o que, gente? Qual que é a diferença básica entre o iogurte e um leite fermentado, por exemplo? A gente vai ter que o iogurte é um produto lácteo fresco, obtido a partir da fermentação do leite por duas bactérias muito específicas, que são essas daqui, tá? Na fermentação para a obtenção do leite fermentado, outras espécies podem estar envolvidas. Então, com efeito, a designação de leite fermentado vai incluir todos os produtos lácteos frescos obtidos pela fermentação do leite por bactérias, sendo o iogurte um subtipo específico de leite fermentado. Então, a gente vai ter essa noção, tá? O leite fermentado, ele vai ser o geralzão. O iogurte vai ser um subtipo. E aí a gente viu que uma bebida láctea, ela é aquela que eu vou ter a adição de soro, tá? Então aqui a gente já tem algumas denominações. Então, bebida láctea vai ser o produto resultante da mistura do leite e do soro, tá? O soro pode estar no formato líquido, concentrado ou em pó, tá? Adicionado ou não
de produtos ou substâncias alimentícias, né, gordura vegetal, leite fermentado, fermentados lácteos, selecionados e outros produtos à base de lácteos, tá? No qual a base láctea tem que representar pelo menos 51%, tá? Isso está na legislação, como vocês viram lá naquele arquivo que eu deixei para vocês no sábado, tá? E como que vai ser a produção de uma bebida láctea? Então, a gente vai ter a recepção do leite, após todos aqueles processos, aí a gente vai ter o quê? A mistura do leite com soro. E aí a gente pode ter nessa etapa a adição de açúcares espessantes e corantes, tá? E aí a gente vai fazer um tratamento térmico, tá? Depois desse tratamento térmico, esse vai ser resfriado e vai ter a adição de água, tá? E aí, após isso, a gente vai ter a adição da cultura láctea, né? Que vai fazer ali o nosso processo, e aí a gente vai ter o processo de coagulação, depois a gente vai ter o resfriamento, a gente vai ter a quebra desses coágulos, aí a gente pode ter a adição de frutas, né, em termos de aromas, por exemplo, então a gente vai ter o processo de aromatização, depois a gente vai ter o invase, que pode ser em filmes plásticos ou até mesmo em garrafas, né, ou seja, pode ser em saquinho ou em garrafa. E depois a gente vai ter o acondicionamento, né, dessas embalagens em caixas de papelão, por exemplo. Depois vai para estocagem, expedição e venda, né, para o consumidor. E aí a gente vai falar um pouquinho em termos da legislação. Então, em termos da instrução normativa, a gente vai ter essa legislação de 2005 que vai definir o que é uma bebida láctea. Então, isso eu vou dar muita ênfase, eu vou falar várias vezes, porque isso tem que entrar na mente de vocês. Então, o que é? Bebida láctea é a mistura do leite com soro. É a mistura do leite com soro. Várias vezes na mente de vocês isso, tá? E aí a gente vai poder ter adicionado ou não outras substâncias alimentícias, tá? Só que a quantidade mínima de base láctea é 51%, tá? Pelo menos eu tenho que ter lá 51% do total dos ingredientes tem que ser a base de leite, tá? Vamos dizer assim. E aí, esse termo originado de acordo foi originado, né, do acordo entre fabricantes de laticínios, né, e do Ministério da Agricultura, tá? Para o aproveitamento de quê? Do subproduto do queijo, porque quando a gente vai fazer queijo, gente, uma boa parcela é soro. Eu não sei se vocês já fizeram queijo em casa ou se já viram produção de queijo, mas como a minha mãe cresceu em sítio, querendo ou não, eu acompanhei um pouco dessa parte de produção de queijo. Então, quando você faz queijo em fazendas, essas coisas, muita parte do processo, na verdade, vai virar soro, tá? Então, até mesmo se vocês inventarem de fazer queijo em casa, vocês vão observar que uma boa parcela do leite, vamos dizer assim, do produto que você vai ter, é o soro, tá? E aí o soro do leite, ele é resultante da fabricação de queijos, né, por coagulação da caseína, tá? Obtido pela adição de ácido ou de enzima, tá? Então, assim, para vocês verem esse processo na casa de vocês de uma maneira bem simples, pega um pouquinho de leite, joga um pouquinho de vinagre. Vocês vão ver que vai coagular. Por quê? Você mudou o pH. Se você mudou o pH, o que vai acontecer? Você vai ter alteração em termos da... Vou falar de uma maneira simples, eu ia falar de termos de potencial zero. Vocês vão ter alteração em termos da estrutura, em termos de cargas da caseína, vamos dizer assim, mais facilmente, e aí isso vai fazer com que haja uma coagulação da mesma. E aí essa parte da caseína vai ser utilizada, por exemplo, para a fabricação de queijos, né? E vai sobrar o líquido. Esse líquido vai ser o soro. Esse soro do leite, ele vai conter 20% das proteínas solúveis do leite e quase todo o seu conteúdo de lactose. Então, a lactose vai acabar vindo. Então, aqui é um esqueminha básico. Então, eu tenho ali, né, o meu leite. Eu posso ter a adição de coalho, de ácido ou de bactérias, né, no caso que produzam ácido lático. Isso vai fazer com que haja uma alteração do pH do meu meio e isso vai fazer com que haja o quê?
a precipitação, né, dessa caseína, ou seja, ela vai se agregar, vai ter um aumento em termos da sua densidade e ela vai precipitar. Então, no final, você vai ter o quê? A palhada, né, no fundo do seu recipiente e o soro como sobrenadante, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho dos critérios microbiológicos em termos das bebidas lácteas, né? Quando a gente fala de UHT, a gente vai ter lá a presença permitida de aeróbicos mesófilos de, no máximo, 10 ao quadrado unidades formadoras de colônia por grama. Já no caso de bebidas pasteurizadas, a gente vai ter de 1,5 vezes 10 a quinta, né? UFCs por grama. Coliformes totais no máximo 10, coliformes termotolerantes no máximo 5, tá? E aí aqui a gente vai ter em termos de contagem de micro-organismos em relação a algumas bebidas, né? Lácteas, derivados, vamos colocar assim no geral, em termos de leite. Então, o iogurte, a gente tem essa contagem máxima, leite fermentado ou cultivado, o leite acidófilo, essa quantidade, o kefir, a gente vai observar que a gente tem uma contagem lá no final, e assim vai, tá? Em termos dos requisitos físico-químicos, né, a gente vai ter a avaliação em termos da acidez, que tem esses parâmetros aqui, e quando a gente fala em termos do kefir, né, que era o projeto que a gente ia fazer aí, a gente tem no máximo 3%, mas se caso alguém, depois que passar essa pandemia, quiser me procurar, quiser ter o cultivo disso em casa, gente, do kefir, só me procurar, eu tenho a colônia em casa, então eu posso ceder para vocês fazerem em casa, não tem problema com isso, tá? E aqui a gente tem, em termos de contagem de micro-organismos específicos, né? Então, perceba que o kefir ainda você tem uma quantidade ali no final permitida. E aí a classificação básica que a gente viu em termos, né, dessas bebidas é o que? A gente pode ter em relação ao tratamento térmico e o tipo de fermentação. Então, a gente pode ter que a bebida é pasteurizada, esterilizada e UHT. E a fermentação, ela pode ter uma fermentação, né? A bebida láctea pode ser fermentada ou ela pode não ser fermentada, tá? E aí a gente tem aqui em termos de critérios microbiológicos, né? Que a bebida láctea fermentada, a gente vai ter essa quantidade máxima quantidade mínima de unidades formadoras, né? De bactérias lácteas viáveis, em termos de coliformes totais, né? Fecais não pode ter, tá, gente? Coliformes totais é isso daqui. E termotolerantes, no máximo 10 unidades formadoras por grama, tá? Em termos das bebidas, né, lácteas UHT, a gente vai ter que os aeróbicos mesófilos vai ter 10 ao quadrado, unidades formadoras por grama, e já as pasteurizadas, essas quantidadezinhas aqui, tá? Eu tenho ênfase nisso. E quando a gente vai falar de iogurtes, o que é? A gente tem uma normativa, né, de 2007 que vai falar que os produtos compostos por leite submetidos à fermentação láctea através da ação do Staphylococcus, né, e dos lactobacilos, ou a partir de leite fermentado com ou sem adição de outra substância alimentícia, tá? E aí, quando a gente fala em termos de fermentação, novamente, é um processo anaeróbico, né? De transformação de uma substância em outra. Então, no nosso caso, a gente vai ter o quê? A quebra de açúcares, né? Formando o quê? Por exemplo, o ácido lático, que é um dos nossos produtos aí. No caso do kefir, a gente pode ter a formação de etanol, tá? E dependendo do processo fermentativo, a gente pode ter o ácido acético. Isso daqui não entra nessa parte dos láticos, tá, gente? Mas, por exemplo, quando a gente vai fazer a fermentação para vinhos, se não tomar cuidado, vira ácido acético, tá? E aí, quando a gente fala em termos de fermentação láctea, a gente tem essas duas bactérias, né, que vão fazer esse desdobramento, né, da lactose, né, em ácido lático. Então, eu vou ter um açúcar, que é a lactose, sendo convertida em ácido lático, tá? Esses micro-organismos específicos devem ser viáveis, ativos e abundantes no produto final, né, durante o seu prazo de validade. E o soro não é um ingrediente obrigatório no iogurte, tá?
e não é permitida a adição de gordura de origem não láctea. Isso é importante vocês terem em mente em termos de iogurtes. A gente vai ter também, né, algumas curiosidades, né, que o leite fermentado deu origem ao iogurte na atualidade, né, surgiu no Oriente, né, o próprio nome iogurte, que estava relacionado com o verbo misturar, tá? No período neolítico, né, os pastores armazenavam o leite dos animais em bolas feitas de pele de cabra ou em marmitas de barro, né? Em que o contato com o calor do corpo dos camelos ou conjugados em altas temperaturas, né, acabava por fazer com que ocorresse a fermentação, né, originando algo parecido com o iogurte. E todos os leites fermentados são produzidos pela proliferação de bactérias lácteas em leite, tá? E o ácido lático, ele é produzido por essas bactérias, né, que vai fazer com que haja um decréscimo no valor do pH, tá? Promovendo o espessamento ou a coagulação do leite, tá? Então, é basicamente isso. Eu vou ter a produção de ácido lático. Então, o que é o esquema para fazer o iogurte, por exemplo? No caso, vamos dizer assim, um leite fermentado, né? No geral, a gente vai ter o nosso açúcar, que é a lactose. Ela vai ser convertida em ácido lático através de bactérias, né? Que fazem esse processo, então são bactérias lácticas. Uma vez que eu produzir esse ácido lático, eu vou ter uma alteração de pH, isso vai influenciar na minha estrutura da minha caseína, tá? Porque a gente tem uma parte de troca de cargas, a gente pode ter desprotonação, enfim, não vou entrar muito nesse mérito de química, mas eu vou mudar a minha superfície, vamos dizer, eu vou mudar a minha carga, vamos supor, a minha carga geral em termos das minhas proteínas do leite. Elas vão tender a se aglutinar, tá? Se eu tenho essa parte do aglutinamento dessas proteínas, eu vou ter um espessamento inicial. Porém, dependendo do nível, eu posso chegar à coagulação desse leite, formando a coalhada, tá? Então, quando eu falo de produção de leite fermentado, eu estou falando do quê? O leite cru. Aí a gente vai ter os processos térmicos, né? Que no caso aqui, ó, vai ter o aquecimento a 65 graus Celsius por 15 minutos. Aí a gente vai ter o resfriamento a 4 graus Celsius para armazenagem, né? Onde a gente vai ter a incorporação de alguns ingredientes que a gente queira. Depois eu passo pelo processo de pasteurização. O que o processo de pasteurização faz mesmo? É um aquecimento e um resfriamento muito rápido. Então, eu aqueço a 85 graus Celsius por 15 segundos, tá? Então, aí eu vou poder ter o quê? Os iogurtes sólidos, né? E eu posso ter os iogurtes batidos. No caso dos iogurtes sólidos, eu posso ter a adição de fermento e aroma, né? E aí eu vou ter o enchimento dos meus copinhos, né? Das minhas embalagens, vou ter a maturação em 42 graus Celsius e vai na câmara frio para armazenagem. No caso dos iogurtes batidos, a gente vai ter o quê? A adição deles, no caso, no tanque de maturação, né? Que vai ficar sob agitação. A gente vai ter a adição de fruta, depois vai para a embalagem, e depois vai para a câmara fria, tá? E aqui, novamente, em termos dos nossos micro-organismos aí, né? Quem são? É o Streptococcus, né? E o Lactobacillus. Mas cada um deles vai ter uma temperatura ótima de incubação, tá? Então, por exemplo, o primeiro, a gente vai ver que ele vai ter ali uma temperatura entre 37 e 38 graus e um pH um pouco mais elevado, 6,2 a 6,5. Já no caso do Lactobacillus, a gente vai ter que eles vão estar entre 44 graus e 45 e o pH já é mais ácido, que é 5,5, tá? E aí a gente vai ter que inicialmente, né, a gente vai na fermentação, a gente vai ter uma baixa de acidez, né, do meio, tá? Aí vai ter o desenvolvimento, né, do Streptococcus, estimulado por alguns aminoácidos livres, né? Por exemplo, a vanila, tá? E aí, a gente vai ter, depois produzidos pelos lactobacilos, né?
vai ter um aumento na acidez. Então, eu vou ter um abaixamento em termos do pH. Então, nessa fase, o Streptococcus libera o que? O ácido fórmico, que é estimulante do desenvolvimento do quê? Do lactobacillus, tá? Aí, ao se atingir 46 graus D, né? O meio se torna o quê? Pouco propício ao Streptococcus. E aí vai favorecer o quê? Um rápido aumento do lactobacillus. E aí vai ter a produção do acetaldeído, o principal responsável pelo aroma, né, do leite fermentado em si, tá? E aí, o que vai acabar acontecendo? Gente, a gente vai ter o crescimento, então, simbiótico, né, dessas duas bactérias, né, produzindo o ácido lático e alguns compostos aromáticos, né, que são auspiciosos, né, para nosso processo fermentativo e para o nosso produto final, né. Aí, com o aumento da acidez, o pH se torna próximo de 4,6, o que é o ponto isoelétrico da proteína do leite, e aí ocorre a formação do coágulo. E aí, o que é esse ponto isoelétrico? Lembra que eu falei para vocês que quando eu tenho alteração do pH, eu vou ter uma parte de colóides, química dos colóides. A gente vê, vamos pensar assim, quando a gente está falando lá em termos de uma solução, o que é uma solução? É quando eu olho e eu não vejo nenhuma partícula visível, certo? Aí eu tenho as suspensões, onde eu vejo partículas e suspensões, e eu tenho os colóides, tá? O que vai acontecer? Quando eu estou falando dessas proteínas, assim, a gente vai ter propriedades coloidais. Então, quando a gente está mudando o pH desse nosso meio, vai chegar uma hora que a gente vai achar o ponto isoelétrico, ou seja, o ponto onde eu vou ter uma carga nula superficial dessa molécula. E aí, se eu tenho uma carga nula superficial, ela para de ter processos que vão fazer com que elas tenham repulsões. Então, quando eu estou lá inicialmente, essas partículas elas acabam não se agregando porque eu não tenho processo de repulsão, hein? Porque eu tenho processo de repulsão. Porém, quando eu vou abaixar o meu pH para 4,6, eu acho o meu ponto isoelétrico, ou seja, a minha carga superficial dessa partícula é igual a zero. Se a minha carga superficial é igual a zero, então essas partículas não têm mais essa parte de repulsão, então elas vão acabar tendendo a se aglomerar, então vai formar coágulos, e esses coágulos eles são mais densos, então eles vão acabar precipitando. Daí que a gente forma a parte do coalhada, né, por exemplo. Ou então a gente pode também ter aí uma formação desses coágulos e a gente conseguir fazer com que eles fiquem homogeneizados. Então eu teria um espessamento dessa textura, tá? E aí a gente tem que ir na fermentação em tanques, né? Como o próprio nome sugere, a fermentação é realizada na própria dorna, né? Onde o inóculo foi adicionado ao leite. Além disso, a mesma ocorre em temperaturas, né, de 42 a 43, né? E a duração é variável de acordo com a acidez final, porque a acidez ela vai estar extremamente ligada a atingir essa parte, né, de pH, ou seja, você alterar o pH desse meio para fazer com que haja a formação desses coágulos. E aí, cultivo de inóculo utilizado, então a gente vai ter de 2 a 3 horas vai ser o pré-cultivo, né, e de 4 a 6 a gente vai ter as bactérias lácticas liofilizadas, tá? Então aqui a gente tem um gráfico falando mais ou menos isso, tá? Então, aqui a gente tem em relação à formação do acetaldeído, né? E em relação, por exemplo, à parte do pH. Então, assim, aqui inicialmente a gente está no pH mais alto, né? Nessa curva em vermelho. Aí, o que vai acabar acontecendo? Conforme eu vou passando em termos do tempo de incubação, esse meu pH, ele vai decaindo até a gente observar ali que chega em torno de 4, por exemplo, tá? Então, conforme eu vou aumentando, né, o tempo, meu pH vai caindo. Aqui em azulzinho, a gente vai ter a produção do acetaldeído, né, inicial. E aí a gente vai ter as outras produções, né? Por exemplo,
em termos do meu ácido lático, né? E a gente vai ter também em relação à nossa produção, né, de enzimas, né? Então, a gente observa que conforme a gente vai passando um tempo, a gente vai ter um decréscimo em termos de quê? Do nosso pH, tá? E aí, novamente aqui, né? Então, a gente tem ali a conversão, né? Através da ação de micro-organismos, do nosso açúcar em ácido lático, tá? E agora a gente vai ver um outro arquivo aqui. Então, gente, em termos do iogurte, na parte de cultura comercial, a gente tem essa daqui, né? Essa Reich, eu não sei falar, gente. Onde a gente vai ter o Staphylococcus e o Lactobacillus, né? De maneira comercial, então, para a gente fazer o iogurte, por exemplo, tá? E aí, a parte da fermentação láctea. O que vai acontecer? A lactose, que é o nosso açúcar, vai passar pela fermentação, se transformar em ácido lático através desses dois micro-organismos. Como que isso daqui vai acontecer em termos do sinergismo de fermentação desse iogurte? Então, a gente vai ter inicialmente o desenvolvimento, né, do lactobacillus, né, que ele vai ter ali, né, a nossa, vai ajudar a gente a ter essa conversão. Então, a lactose, ela vai ser convertida em ácido lático, né, e aí a degradação de algumas proteínas vai o quê? Gerar a nossa vanila. Lembra que a gente falou agora há pouco? Aí elas vão ativar o quê? O Staphylococcus, né? Que vai ter efetivamente aí a conversão da nossa lactose em ácido lático, liberando o quê? CO2, tá? Então, a gente vai ter aquele aroma típico, o sabor típico, né? Em termos de acetaldeído, né? E de acetil, tá? Então, aqui é um fluxograma, novamente, para vocês verem aqui, tá? Em termos do nosso processo da fabricação de iogurte. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho também sobre os benefícios, né? Então, os leites fermentados, eles também são muito utilizados, né? Por exemplo, em relação, por exemplo, ao Yakult, né? Que auxilia na flora intestinal. Então, a gente tem várias pesquisas, né? Desde que foram criados, então a gente fala que ele pode ter o uso, né, em relação de renovação de tecidos, combate a radicais livres, né? Então, a gente tem também na parte de assimilação de vitaminas, né? Então, eles auxiliam em várias coisas. Então, eles acabam tendo alguns benefícios para a nossa saúde em si, tá? E aí, para o uso, né, no caso dos nossos leites fermentados, né, o que a gente pode utilizar em termos da legislação? Acidulantes, né? Então, a gente pode ter aí, né, a adição de ácido cítrico, ácido fosfórico, né? Antioxidantes, a gente pode ter o ácido ascórbico, por exemplo, né? Conservantes, né, que vão impedir ou retardar a proliferação de micro-organismos. Então, a gente pode ter o ácido benzoico, por exemplo, benzoato de potássio, né, o citrato de sódio. Corantes, né, pode ter o cor caramelo, né, flavonoides, né, urucum, açafrão da Índia. Estabilizantes, né, a gente pode ter aí a adição de goma, né, guar, gel de celuloses, né, amido alimentício modificado, aromatizantes e flavorizantes, né, que a gente já falou bastante sobre os flavorizantes, vocês fizeram até um trabalho, né, vai estar muito relacionado, por exemplo, a baunilha, né, guaraná, limuleno, quinina, né. E aí os iogurtes, eles podem ser classificados também em relação, né, ao iogurte integral, parcialmente desnatado, desnatado, natural e probiótico, né. Cada um deles vai ter aí alguma característica. Então, por exemplo, aqui a gente tem que no integral, né, a gente vai ter que de 3 gramas, né, de gordura por 100 gramas do iogurte. Já no caso do parcialmente desnatado, reduz para 0,9, né. Já no caso do desnatado, é 0,5, né, por 100 gramas, né. O integral
a gente ainda tem, são iogurtes que tem apenas, né, ingredientes lácteos e as culturas microbianas, né? Ele pode ser integral ou desnatado. Geralmente muitas pessoas preferem ele, né, porque ele é livre de aditivos químicos. E os probióticos, né, que a gente tem a presença de unidades formadoras de colônia. Então isso lembra muito naquela nossa primeira aula, que era um produto probiótico. Então, eu peço que vocês voltem nesses conceitos também, tá? E aí a gente também tem algumas classificações em termos de natural, grego, batido, né? Frozen, coalhada e light, né? E agora uma tabela muito interessante que a gente precisa. Então, a gente viu o quê? Que a gente tem os leites fermentados, certo? A gente tinha visto que era um leite fermentado, a gente tinha aqui os iogurtes, são uma subcategoria, né? De quem? No caso dos leites fermentados.